E aí, galera! Suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Varíola Virulenta. Como você está, Thiago? Salve, miojo! Salve, meus queridos ouvintes! Eu tô muito feliz, estamos aí começando mais um episódio do Varíola, sempre trazendo aqui o quê? Debate relevante e história, né? A gente sempre traz aqui ou alguma coisa que tá acontecendo no momento, um assunto aí, uma pauta quente, ou a gente vai também trazer uma pauta quente, mas dar aquela contextualizada no assunto, né? E a gente vai falar de Colômbia, do que acontece num país aqui vizinho nosso, né, miojo? Que pela primeira vez aí na sua história elegeu há 3 anos atrás seu primeiro presidente de esquerda, que é o Gustavo Petro. Gustavo Petro aí que fez uma mudança significativa na história da Colômbia, e a gente vai discutir sobre a reforma trabalhista que acabou de ser aprovada na Colômbia. Mas antes, brevemente, como sempre, tá aí o nosso Instagram e também nosso TikTok, acompanhado do nosso canal do YouTube. Se você não seguiu essas 3 plataformas nas suas redes sociais, vai lá. Se você não tem TikTok, foda-se, faz um, né? E segue o Varíola Virulenta para ajudar no engajamento. Estamos postando lá materiais e conteúdos, e no YouTube também estamos postando os cortes, mas lá a gente tem os episódios completos também para você poder ouvir, além dos agregadores de podcast que você está utilizando nesse exato momento, beleza? Outra coisa importante é o nosso Apoia-se. Se você quiser dar um salto a mais, né, além de compartilhar esse conteúdo, você tem uma forma que ajuda muito, né, manter esse podcast de pé, que é o nosso Apoia-se, é uma forma de contribuição financeira que vocês podem estar fazendo lá. E a gente tá há quanto tempo aí com esse podcast na estrada? Estamos aí há 4 meses? 4 meses. 4 meses de podcast, o Varíola tá aqui, vai continuar ainda por muito tempo. E se você curte o trampo que a gente tá fazendo aqui, tá curtindo, tá ouvindo tanto no Spotify ou em outros agregadores, ou no YouTube também, e quer contribuir com o nosso trabalho, tem o Apoia-se, né? Lá tem vários tiers, várias formas de você contribuir, né? A partir de R$5 até R$100. A gente tá com esse projeto aí em planejamento, né? O Varíola, pô, vamos ser sinceros, né, meu? A gente tá há 4 meses, o Varíola ele ainda tá caminhando ainda, né? Tá começando, a gente ainda tem muito chão pela frente. Germinando ainda. Germinando, exato. A gente ainda tá numa fase muito embrionária, mas a gente tem planos de expandir, e é isso. Se você puder contribuir financeiramente, a gente fica muito feliz. Se não, o seu simples engajamento, a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, ele é essencial e a gente fica eternamente agradecido. Isso. Sem mais delongas, vamos iniciar esse episódio para falar um pouco sobre o que estava acontecendo na Colômbia e o que foi aprovado recentemente. Episódio de hoje: o caso colombiano. Para compreender melhor a magnitude do que estava acontecendo nessa reforma trabalhista, é muito importante a gente analisar o terreno ao qual foi construída essa mudança, né? Então tem todo um arcabouço legal e social que estava marcado por décadas de políticas neoliberais, pressionando os direitos trabalhistas e tirando os direitos trabalhistas e também arrochando os salários, né? No início da década de 90, a Colômbia tinha uma abertura muito internacional econômica. E com isso vem todo o neoliberalismo que vai flexibilizar as relações de trabalho para essa chamada modernização, né, dessa cópia insistente que os países do sul global tentam fazer do norte, mas sem os recursos do norte. Qual que são os recursos do norte? Trabalho barato e escravidão, que fez eles se estabelecerem como potência. Exato, né? E pegar o recurso natural nosso, né? E se eles estão pegando, como é que a gente vai pegar também, né? Fica difícil, né? Então, a gente vai ver que um fator muito importante estrutural da Colômbia, que é algo que, tem vários reflexos com o Brasil, é o enfraquecimento histórico dos movimentos sindicais, que foi planejado lá, foi pensado isso. O sindicalismo colombiano, ele foi historicamente marcado pela fragmentação
dos grupos e pela intervenção governamental nos assuntos e estratégias do sindicato, por uma cultura de violência e perseguição sistemáticas. Antes da eleição do Petro, para vocês terem uma ideia, a Confederação Sindical Internacional já classificava a Colômbia como um dos 10 piores países do mundo para os trabalhadores, o mais mortal para sindicalistas. Entre 2021 e 2022 foram registrados, mano, não sei se você estava ligado nisso, Thiago, foram registrados 13 assassinatos de sindicalistas, além de dezenas de tentativas de homicídio e ameaças de morte para os trabalhadores ali, que todo mundo ficou impune, né? Os assassinos. A Colômbia tem, assim, quando a gente vai analisar, né, a América Latina, a Colômbia, ela, assim como o Brasil, ela é um país particular, né? Por quê? Porque a Colômbia, ela sofre uma influência americana muito grande, né? Eu acho que a gente sofre essa influência mais na cultura, mas eu acho que na Colômbia a coerção, ela é um pouco diferente, né? Vai pro nível das armas, tanto que os Estados Unidos têm base militar na Colômbia. E ser militante de esquerda num país que tem base militar norte-americana é muito difícil, né? Aqui no Brasil também a gente também tem todo ano assassinato de lideranças, principalmente indígenas, né? Isso acontece, mas o nível da Colômbia, a Colômbia, se eu não me engano, é um dos países que aqui na América Latina era um dos países que mais matava também profissionais da imprensa, né? Jornalistas. Se eu não me engano, a Colômbia perde essa posição, Miojo, por causa do genocídio na Palestina, né? Que Israel promove e já matou mais de 260 profissionais de comunicação lá, né? A gente tenta fugir do Oriente Médio, mas a gente volta. Ah, desculpa. Não tem como, é verdade. Não, tá certíssimo. E nesse episódio não tem como, porque se a gente vai falar de Gustavo Petro, e Gustavo Petro é uma das principais vozes em apoio à Palestina aqui na América Latina, na América do Sul. Mas nessa parte, em relação a lideranças sindicais, lideranças políticas de esquerda, a Colômbia ela é um país muito violento e é um dos que mais mata essas lideranças. Tanto que, né, não é à toa que o Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda do país. 2022 ele foi eleito. E tanto, eu não lembro se você acompanhou na época da eleição, Miojo, mas ele ia pra comício com colete à prova de balas, com aqueles escudos, porque ele tinha o medo de ser assassinado, né? Exatamente. Mas teve um atentado? Teve tentativa, teve uma tentativa de assassinato, né? Porque a Colômbia não... Quer dizer, não a Colômbia. Os conservadores neoliberais é uma máfia gigantesca. E esses grupos não querem que o poder hegemônico deles seja dissolvido. Então, até essa proposta ser aprovada agora, em 2005, várias situações aconteceram, né? De fragilização, flexibilização das relações trabalhistas. Então, vamos lá. Eu acho que o início de tudo aqui, a gente pode começar a falar isso, um dos pilares, é a Lei 50 de 1990, que foi promulgada pelo governo de César Gaviria. E foi a primeira grande reforma neoliberal que a Colômbia passa para flexibilizar a legislação sobre o trabalho, né, dentro dessas condições de mercado. Então, ela removeu medidas que protegiam os trabalhadores e facilitou o processo de demissão, abrindo caminho, assim, para a deteriorização da qualidade do trabalho. Em 2002, né, contudo, a Lei 789, que foi aprovada, né, foi ali assinada no governo de Álvaro Uribe, em meio de uma grave crise com taxas de desempregos que atingiam cerca de 20% da população. Essa flexibilização, essa mudança da lei, trouxe alguns aspectos importantes. Dentre elas, a flexibilização contratual, né? A lei ampliou as formas de contratação precária, como contratos temporários e de tempo parcial, tornando uma estabilidade de seguridade de trabalho para os trabalhadores muito frágil, de milhões de trabalhadores. Outra promulgação que foi a redução da remuneração por horas extras. Então o que acontece? Quando eles assinaram isso, a jornada diurna foi estendida até as 9 da noite. Mas deixa eu explicar isso. Não quer dizer que você vai trabalhar até as 9 da noite. Quer dizer que você não paga mais noturno
né, até depois das 9 da noite. Então, tudo que antigamente o horário era até às 6 da tarde. Depois das 6 da tarde era considerado noite. E aí mudaram isso para as 9 da noite para quê? Para o patrão pagar menos para os empregados. E também o pagamento de sábados e domingos foi reduzido. Não era mais o dobro. Teve outra mudança, que foi a redução dos custos para a demissão. Então, quando você rompe um contrato trabalhista, né, você tem que pagar uma indenização, sem justa causa, né, a qual o trabalhador não foi culpado pelo motivo de ser desligado. Então, eles reduziram os encargos e os impostos para isso, facilitando assim você mandar embora e você acaba com outra seguridade, né, do trabalhador. E também tinha uma lei que foi feita, né, para eliminar o contrato de trabalho formal para jovens aprendizes. Então, basicamente, aquela galera que tá na escola, fazendo algum curso, né, de especialização, ele, tipo, foda-se, né, não tinha nenhuma seguridade, assim como é no Brasil também. No Brasil ainda é meio foda-se ainda, tá? Estagiário no Brasil é foda ser estagiário no Brasil. Mas quais foram as consequências sociais e econômicas para isso? O argumento central para justificar essas reformas era que a redução dos custos, que é o mesmo papinho, né, brasileiro, a redução dos custos ia estimular a contratação formal. Mas o que aconteceu de forma empírica foi que, ao longo de 2 décadas, isso foi um fracasso total, como foi apontado por lideranças sindicais lá da Colômbia, entendeu? E os custos dos empresários foram reduzidos, aumentando o lucro deles, né? E o desemprego nunca baixou e nem aumentou a formalização dos trabalhos. Essa parada que a gente tem no Brasil é a mesma história, tá vendo? Né? Todas as histórias, eu acho que da América Latina, o Miojo, são parecidas. Se a gente pegar para fazer um episódio aqui neste programa de país por país da América Latina, a gente vai encontrar muitos pontos em comum. Entre eles, a relação do trabalho e a subserviência ao Ocidente, às potências do Ocidente. Essa relação. A gente sempre vai encontrar essas duas coisas diagramadas de alguma forma, mas sempre vai estar presente. As influências, elas vêm dos mesmos lugares, né? A influência europeia e estadunidense sobre a forma de produção e como a gente governa os nossos países. Dados os contextos culturais locais, os processos são os mesmos, né? Porque os Estados Unidos enxerga a América Latina como o quintal deles. Sim. Isso é um problema. Isso é um problema muito grande. Eu acho que... Não é o que eu acho, né? Empiricamente, a gente tem que romper essa relação, sabe? A gente tem que romper essa relação. Eu sou a favor mesmo de, na verdade, até fechar a embaixada americana. E foda-se, romper total relação com os Estados Unidos. Porque ele é um problema pra América. Então, aí, quando vem os discursos chavistas, né? Os discursos por exemplo, do Evo Morales, anti-imperialista, né? Ou os próprios discursos do Fidel Castro, falando sobre esse domínio dos Estados Unidos, sobre a precarização da vida do trabalhador, sobre a fome, sobre a exploração, eles são muito realistas, porque eles acontecem até hoje, né? E essas influências externas, ou as métricas, porque tem isso também, né? Existem as métricas científicas para poder qualificar esses países como desenvolvidos, qualidade de trabalho e tal, e não são métricas que representam a nossa realidade. São métricas feitas por pessoas que não vivem a nossa realidade. É uma discussão que eu vi, voltando pro Oriente Médio. Vamos voltar? Vamos. Voltando pro Oriente Médio. De volta ao Oriente Médio. Foda-se Israel. O que acontece? É aquela parada do Talibã, né? Uhum. No Afeganistão. Você sabe qual que é a origem do Talibã? Do nome? O termo? Não. Talibã é estudante. Se eu não me engano, tá? Talibã é estudante e ele se origina em movimentos de estudantes radicais. Essa radicalização de estudantes que forma o Talibã. Então, e olha que loucura. O Afeganistão, pra vocês terem uma ideia sobre a influência, tá? Um parênteses aqui super breve. O Afeganistão, ele tinha uma forma de organização política, que era uma forma de organização política tribal. Então existiam tribos dentro do Afeganistão, e as lideranças dessas tribos, elas que resolviam os conflitos internos. Então, por exemplo, tinham 7 tribos, e aí tinha um conflito ou alguma coisa acontecendo, os líderes dessas tribos se organizavam, e eles deliberavam o que ia ser feito. Aí chega os Estados Unidos querendo trazer a democracia, né? Como sempre. E aí eles querem, muda essa porra e coloca eleição. É engraçado, porque esse papo de democracia, não, vamos levar a democracia porque o regime dos caras é arcaico, é obsoleto.
só funciona pro Oriente Médio, já reparou, Miojo? Não só, né? Eu acho que a nossa geração viu isso no Oriente Médio. Sim, a nossa geração viu mais no Oriente Médio. Assim, no Oriente Médio, acho que meio que desde sempre, mas em outros países também. Mas, por exemplo, a gente não vê esse discurso sendo usado contra a Tailândia. A Tailândia é essa mesma formação política, são clãs e tem um rei, que é o Rama, né? Que é um monarca. E ninguém tá falando em derrubar o Tailândia. Levar a democracia pra lá, né? Tem vários países, né, no mundo que ainda tem monarquia, né? Pô, a Inglaterra, principal, mas tem também na Jordânia. A Jordânia, não sei se você sabia, mas a Jordânia fica do lado de Israel, né? Sim, sim. Do lado da Palestina, e a Jordânia tem um rei. E tem vários países, né? O Bin Salman, na Arábia Saudita. Ninguém fala em derrubar esses caras, né, velho? Tipo, assim, quando convém, a questão do país ser uma monarquia é um problema. Se não convém, então assim, não tem problema, a gente tem que respeitar. Se eu estou ganhando dinheiro com isso, foda-se, né? Se eu consigo dialogar, né, com o príncipe ou o rei daquele país, se eu consigo dialogar e ele me é subserviente, funciona. Se não, tem que derrubar. Porque daí, olha que arcaico. Olha como eles tratam as mulheres no Irã, né? Eu tava até falando com alguém esses dias, né? Que assim, o Irã tem uma questão realmente muito séria com as mulheres, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente vive num país onde a PM pega uma mina de 15 anos, coloca numa viatura e estupra. Porque isso acontece no nosso país, tá ligado? E o problema é o Irã. E o problema é o Irã. Ó, como ele é arcaico. Então, assim... Precisa primeiro limpar nossa merda aqui, né? Exato. Primeiro a gente tem que arrumar o nosso quintal pra gente poder reclamar do quintal ali. Porque problema tem no mundo inteiro, né? Não existe país perfeito no mundo. Não existe país no mundo livre de corrupção. Mas a gente tem que, né, ser contra e limpar a merda, exatamente como você falou. Então, o que acontece? Na prática, não teve mudança. Na verdade, os efeitos foram muito mais negativos do que benéficos para a população. Então, a demanda popular por uma reforma trabalhista não é algo que surgiu do nada. Veio da cabeça dele e vai, não, vou fazer isso porque nós somos de esquerda. Não, isso era uma insatisfação que já estava convivendo com a população por 3 décadas. As pessoas já estavam saturadas das formas de trabalho que estavam acontecendo. E aí o que acontece? O governo veio com essa ideia da reforma trabalhista, né, que foi formalizada na lei 2466 desse ano, 2025, que foi feito um projeto para reverter essas mudanças que tinham sido feitas no passado e também restaurar alguns outros benefícios, né, para as pessoas. Então, o objetivo central dessa lei era desfazer os retrocessos que foram feitos na lei de 1990 e na lei de 2002, restaurando os direitos que haviam sido retirados ou suprimidos, utilizando a legislação para essa nova mudança. O que acontece? Vamos falar aqui dos pontos de mudança que essa lei trouxe. Vamos falar sobre isso porque eu quero falar também sobre como que essa lei chega lá, mas vamos falar sobre o que muda nessa lei. O que é a maior reforma trabalhista que a Colômbia já passou e se pá, a maior reforma trabalhista nas últimas 3 décadas na América Latina. A primeira coisa que vem é a estabilidade contratual. Agora, o contrato por tempo indeterminado, né, que seria o que a gente conhece aqui no Brasil como CLT, ele foi restabelecido com uma regra geral nas relações de trabalho. O uso dos contratos de termo fixo é restringido, né, que é aqueles contratos de tipo 6 meses de trabalho, e os contratos por hora de trabalho, descritos por Petro como instrumentos que levam os trabalhadores ao nível máximo de exploração trabalhista, foram eliminados. Então, não existe mais esse trabalhador de hora. Agora ele tem um contrato de trabalho, né? Porque essa medida que ele foi feita para combater essa cultura de instabilidade, onde o dono da empresa tem a flexibilidade de mandar você embora na hora que ele quer, do jeito que ele quer e foda-se. Outra coisa que mudou está relacionada à remuneração. Então, essa nova lei define que a jornada noturna, que passa a ser contabilizada a partir das 7 da noite, os trabalhadores ainda perderam 1 hora, né? Porque antes era 6, não mais a partir das 9, garantindo que o pagamento de turno seja pago para os trabalhadores a partir das 7 da noite
E o pagamento extra para o trabalho em domingos e feriados foi elevado para 75%, que era antes, para 100%, sobre o valor da hora normal. Você vai me desculpar, mas assim, a gente já deu fake news aqui, eu já dei fake news aqui, você também já deu uma sobre referente a guaxinim. Mas verdade, isso que você tá falando aqui agora, pra mim, me parece uma fake news, sabe por quê? Porque a Colômbia, miojo, é o país que mata liderança política. É o país que não é um país onde a maioria é de esquerda. Aqui no Brasil não é também. Tá muito longe disso. A maioria lá é mais conservadora. Mas a gente tem mais esquerda no Brasil, né? A gente tem mais esquerda no Brasil. Mas lá eles são mais conservadores. É um país mais conservador. É um país onde, tanto no Congresso, a esquerda é minoria. É um país que tem base militar dos Estados Unidos a dar com pau. É um país que mata liderança, como a gente já falou aqui. É um país que ainda tem o Exército Nacional de Libertação Colombiana, tem algumas forças ainda militantes de esquerda, algumas milícias que ainda fazem frente ao governo. E você tá me falando, miojo, que Gustavo Petro passou uma reforma trabalhista neste cenário totalmente contra e deu certo? Num cenário tão desfavorável, como é que o Petro conseguiu passar essa reforma? E ao mesmo tempo aqui no Brasil, no nosso cenário, a gente não tá tão desfavorável quanto é na Colômbia, mas a gente não consegue fazer nada. Não existe a luta. O que o Petro fez de diferente lá, que a gente não faz? É aí que eu ia chegar, irmão. Então. É isso que eu ia chegar. Embora essas reformas sejam meio merda, do ponto de vista brasileiro, elas são um avanço. Sim. Mas como que ele conseguiu esse avanço, sendo que a Câmara dos Deputados é conservadora? Essa que é a grande questão. Como que você consegue fazer uma mudança trabalhista, sendo que você não tem a maioria? Parece o Brasil? Então ele não tem a tal da governabilidade. Não tem. Ele não tem governabilidade. Mas ele conseguiu? Ele é o bichão então, hein? O que ele fez, miojo? O que ele fez foi o seguinte. Ele ameaçou, porque na Colômbia, de acordo com a legislação colombiana, o presidente pode chamar um plebiscito e deixar que essa decisão estivesse na mão do povo, se a reforma passaria ou não. Se eu não me engano, a reforma tinha 77 pontos, né? Dessa reforma trabalhista. Aí começa toda essa treta do Congresso e do Senado, porque eles estavam falando que chamar um plebiscito era inconstitucional, né? Porque, tipo, ele tinha marcado a data já, em agosto, esse plebiscito. E ele ia passar tudo, porque se a população aprova, passa tudo. Ele viu que não ia dar jogo no Congresso, ele fez o quê? Primeiro chamou o plebiscito. Chamou um plebiscito. Com o plebiscito, o que ele fez? Ele instigou as lideranças sindicais e a população para ir pra rua, fazer pressão no Congresso, que é o óbvio. Que é um plebiscito, né? O plebiscito é uma consulta popular. O plebiscito é uma consulta popular, mas ele não fez só isso. Ele chamou a população pra ir pra rua. Porque o plebiscito, teoricamente, é só em agosto. A gente tá em julho, tá gravando isso no dia 1º de julho. Mas ele já tá falando disso. Vai ser em agosto, mas ele já tá batendo nessa tecla e já tá falando: se liga, galera, é o direito dos 6. E ele começa a fazer os discursos na rua, chamando sua base e tal, para inflamar a população, para pressionar a Câmara dos Deputados e o Senado para que ele consiga passar essa proposta. Então, desde o início, a proposta, ela enfrentou uma oposição de vários setores que eram conservadores, que são conservadores, né? E de importantes associações empresariais lá na Colômbia. Então você tem, por exemplo, a Associação Nacional de Empresários da Colômbia, a Federação Nacional de Comerciantes, que estavam ali liderando todas as críticas sobre essa reforma trabalhista, argumentando que essa reforma ia aumentar os custos do empregador e ia provocar aumento do desemprego e da informalidade. E isso ia prejudicar a competitividade das empresas. Mas olha que legal. Eu nunca ouvi isso antes. Nunca, né? Novidade. Nunca. Mas sabe o que é o mais engraçado? É porque a reforma de 90 e de 2002 também não mudaram essa condição. A reforma que facilitou a vida do empresário, que foram feitas uma na década de 90 e outra em 2002, também não mudou a condição.
os trabalhadores trabalhavam do mesmo jeito, não teve um aumento de pessoas, vamos dizer assim, registradas, a situação é a mesma. Aí você fala que vai fazer reforma trabalhista, aí vai ficar caro. Mano, se vai ficar caro, fecha a sua empresa, cara, tá ligado? Se você não consegue pagar um salário mínimo decente, porque o mínimo é o mínimo, né? Se você não consegue pagar um salário decente pro trabalhador, mano, fecha a sua empresa e vai lá virar CLT, cara. Ou faz você o trampo. Não. Eu acho que em vez de fechar, pra não quebrar o negócio, pra não quebrar aí o MEI, eu acho que, porra, não consegue pagar nem o mínimo. Não tem como quebrar o MEI. O MEI já veio quebrado. O MEI já veio quebrado. Não, peraí, isso é outra discussão. Mas assim, você não consegue pagar o mínimo, amigo? Faz você, arregaça sua manga e mostra que você tem garra e que você consegue. Mas não foi o papo do Luciano Hang lá, semana passada ou retrasada? Que ele veio com aquele vídeo de merda lá, falando que não tinha trabalhador pra poder recolher as pocã? Recolhe tu, irmão! Então, não tem trabalhador, então faz você, irmão. Não é assim o capitalismo? Se você se dedicar, você chega lá? Não, se dedica, ele é velho. Ele é velho, ele não consegue pegar. Porra, tu tem filho, tem sobrinho. Se dedica, cara. Se dedica. Isso daí, pra mim, dentro do capitalismo, é falta de esforço. Se você é burguês, tira a sua criança do TikTok e bota ela no trabalho manual no campo. Eu aprovo. E aí o que acontece? O cara reclamando, falando que as pessoas não querem trabalhar por causa de Bolsa Família. Não, as pessoas não querem fazer esse trabalho bosta, que é um trabalho bosta, e você vai pagar bosta. Essa que é a grande parada. E aí os trabalhadores, no geral, não é só no Brasil, tá? É no mundo isso. Isso é mundial. O pessoal tá falando que no Brasil, por causa de Bolsa Família, o povo não quer, que é mentira, né? Os dados que o Luciano Hang, ele mostra lá também, falando que é um mapa, não sei se você viu isso, é um mapa basicamente dividido o Brasil no meio. A parte central e sul do Brasil é a galera que tem mais números de CLTs, e a parte do Nordeste e Norte não tem. E aí eles usam esse mapa de uma forma canalha pra falar que o povo não trabalha porque tem Bolsa Família. Mas sabe qual que é a realidade? Esse mapa não tá mostrando a informalidade dos trabalhadores. Os trabalhadores que estão trabalhando sem estar na CLT. E aí quando você vai comparar os números, você vai ver que a galera trabalha pra caralho. Mas o Hang, né, ele usa isso de uma forma canalha pra poder vender esse discursinho aí neoliberal de que o povo não trabalha porque é de Bolsa Família. Mano, Bolsa Família, cara, 600 pau, mano. Vocês acham mesmo que hoje no Brasil, 600 conto, você faz o quê, mano? Não importa onde você mora no Brasil, tá? Tipo, você acha que as pessoas não querem fazer as coisas? As pessoas querem trabalhar. A diferença é que eu não vou me fuder pra trabalhar, ficar colhendo pocã pra ganhar 2 contos. Aonde o sol vai me dar câncer, eu vou ter problema na coluna, eu não tenho hora pra. Eu tenho hora pra começar, mas não tenho hora pra acabar, tá ligado? Pra ganhar 2 contos, 3 contos por mês. Nossa, mas é 3 contos, mano. É, mas é temporada, mano. É trampo de temporada. Ah, mas isso aí é um cenário ainda muito que do bonito, né? Isso quando você não é chamado pra trabalhar num lugar desses e vira escravo. E vira escravo, né? Que é o que mais acontece, né? Contrato de vinicultura, gente, não caia nessa. De vinicultura, de laranja, aí existem 4 grandes empresas de laranja nesse país, e as 4 têm problemas. Lá na Colômbia, a oposição não se limitou só ao discurso público. No Congresso também, eles usaram táticas para bloqueio e obstrução sobre esse processo. Pra vocês terem uma ideia, em março de 2025, um grupo de 8 senadores da comissão conseguiu arquivar o projeto de lei, impedindo que a discussão avançasse para o plenário. E o movimento, logo após isso, a oposição em outra comissão legislativa chegou a apresentar uma contra-reforma que não apenas revertia os avanços propostos por Petro, mas aprofundava a precarização dos trabalhadores na Colômbia. Coisa assim, a proposta com jornada de trabalho de 11 horas diárias, sem pagamento de hora extra, pra você ter uma ideia, tá ligado? Essa era barata. Era tipo nesse nível, assim, que os caras estavam querendo aprovar os bagulhos. Então, essas propostas eram claramente abusivas, né? Que eles fizeram isso. Então, o que acontece? Diante a todo esse problema que ele estava enfrentando, ele fez uma estratégia meio óbvia pra mim. Eu acho que todo representante da esquerda tinha que fazer isso, né? Então, primeiro ele acionou o mecanismo de pressão institucional, né? Que era a consulta popular, o plebiscito, por decreto. Foi a primeira ação que ele fez. E ele argumentou, Petro, né? Que se o Congresso se recusasse a legislar em favor do povo, ele tinha a prerrogativa e a missão de levar a decisão diretamente ao povo, transformando essa reforma em um referendo, entendeu?
a oposição falou que isso era um golpe institucional dele, tá ligado? Perguntar pro povo o que o povo quer. Aí não pode. Ei, que isso? Tá maluco? Perguntar pras pessoas o que elas querem? Vocês são loucos? Você tem que perguntar pro empresariado, porra. É eles que geram emprego, né? Não é? Aí o que o governo fez também foi um chamado explícito e contínuo para mobilizar os trabalhadores. Então ele convocou seus apoiadores na rua para poder pressionar o parlamento. E a resposta foi óbvia. Claro que o povo foi, né? Tipo, mano, é aquilo, né? Injeção de graça até eu quero. Então, sindicatos começaram a se unir, a CUT colombiana, né? Que é a Central Unitária dos Trabalhadores. Diversos movimentos sociais se organizaram para fazer isso. Olha só que interessante, Miojo. O governo colombiano não se omitiu diante de uma questão De governabilidade. exato, não se omitiu e fez o quê? Não tem a maioria na Câmara, não tem a governabilidade, mas tem a população, porque foi eleito pela população. Então usa os mecanismos que tem, como o plebiscito, para trazer a população para o diálogo. A galera da direita sabe que não vai ser favorável para eles se tiver essa discussão. Por quê? Porque não é só isso. É porque eles sabem que se eles se oporem, eles não vão ganhar as próximas eleições. E a esquerda pode ganhar mais energia dentro do plenário. É. E eu acho que um fator importantíssimo que tem que ser falado aqui também foi que em maio eles fizeram 48 horas de greve, cara. Eles travaram a economia. E é isso, Aí cara. dói. É, porque você tá de greve, mano. Foda-se. Ah, não, mas isso vai acabar com o país. Foda-se. Eles fizeram uma greve geral, mano, pra pressionar mesmo e romper esse bloqueio institucional que o Congresso tava fazendo, que é a mesma situação brasileira. Então, a combinação de uma ameaça de um plebiscito, né, um referendo, junto com essa pressão popular, fez com que os parlamentares da oposição e os setores mais conservadores abrissem pra negociar. E o resultado foi uma troca. O Congresso se comprometeu a aprovar a reforma, né, tanto trabalhista e da Previdência, e o governo falou que ia tirar o plebiscito. Então, eles só aceitaram a reforma contanto que você não faça uma consulta popular. Exato. A gente aceita a sua proposta, a gente vai mexer em algumas coisas caíram, alguns dos pontos que estavam ali na proposta caíram, mas a gente evita a consulta popular. Por quê? Por quê? Por que, miojo, caralhos, vamos pensar, por que a gente evita a consulta popular? Porque vai ser desfavorável pra eles, porra. Entendeu? Eles sabem que eles perdem. Eles sabem que eles perdem se tiver consulta popular. Por quê? Porque a grande parada é que... gente, a gente tá falando de Colômbia, mas isso é Brasil. Você acha que quando começou a discussão, parece que morreu, né? Porque essa é a estratégia do 6x1. Mano, 6x1, até os bolsonaristas tava tipo, não, mano, tem que acabar com essa porra de 6x1 mesmo. Por quê? Porque ele trabalha 6x1. Na hora da verdade, mano, Quebra. você pode usar o discurso que você quiser, mano. Você pode usar a ideologia que você quiser. Na hora que você falar pro trabalhador que ele tá fudido, ele sabe que ele tá fudido. Você pega na Ele carne. sabe que ele tá fudido. Você vai pegar na ferida, entendeu? E aí não tem diálogo, não tem como. Vai ser assim, é muito difícil, é muita ideologia, é muita fantasia pra fazer a pessoa ser contra a 6x1. Não, mas é que tipo assim, quando a gente pega a reforma do Temer, né? A destruição trabalhista que o Temer fez. Sim. Mano, como que o governo do Temer consegue ficar no poder com 5% de aprovação, mano? Que governo? Fala pra mim, que governo consegue governar o Brasil com 5% de aprovação? Meu irmão, o governo Lula esses dias tava com 30% e a galera tá falando, vai cair. Vai cair? O Temer tava com 5, mano. Mas sabe qual que era a diferença? É que os empresários seguraram o Temer no poder por causa das reformas. E o Temer passou tudo. Também é essa, mas a diferença também é que o Temer fez um pacto. Ele tem uma mão de gárgula e ele fez um pacto. Ele tem trabalho com o sobrenatural também. Isso a gente não pode ignorar. Você, tipo, chama a população pra rua. Por que a gente tá levantando esse episódio e tá falando dessa reforma trabalhista? Porque a situação, o terreno ao qual o Guilherme Petro, tá vivendo na Colômbia, tecnicamente é muito parecido com os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. E a desculpa brasileira é essa parada da governabilidade. Porque a gente governar, porque a gente não consegue fazer as coisas. Há mais de 10 anos essa desculpa, tá? Então, o que acontece? Eu tava escutando o Flow, e aí eu vi a entrevista do
do Gustavo Gaio Fato, né? Cria conteúdo de esquerda e tal, tá falando, Bacundo, enquanto historiador. E aí, tipo, ele falou um bagulho assim que vai ficar na cabeça. O Haddad é o príncipe neoliberal. Aí o que o governo brasileiro faz? Ele finge que tentou fazer algo, joga pro Congresso, o Congresso recusa, e aí ele fala: ó, gente, desculpa, tá? Tentei, tá vendo? Eu tentei, não deu pra fazer. Que é isso que o governo tá fazendo desde quando entrou no poder. Faz 3 anos, mano. Faz 3 anos que o governo tá nessa desculpa de que, ai, todo mundo é contra ele e eles não conseguem fazer nada. Será que é isso mesmo? Não é. Porque quando o governo atual foi eleito, ele sabia que não tinha maioria na Câmara. Ele sabia que estava numa posição desfavorável. Ele tinha esse conhecimento. Então tamo mandando as medidas, o Congresso tá barrando, não basta. Assim, nós sabemos que a posição é desfavorável, vocês sabem que a posição é desfavorável. Não basta você mandar um documento, os caras falar não, e vocês depois responderem e falar assim, não deu, tentamos. Tá ligado? Que é isso, né? Não é tipo, que bela bosta então, né? Que bela bosta. É a mesma coisa que você ter um cara de direita que fala não, dá no mesmo. Então. Então, assim, tipo, isso deixa claro que a vitória é popular. A vitória não é do presidente. Essa vitória que a Colômbia tá passando agora, que assim, não é nenhuma vitória, né, mano? Os caras estão basicamente revertendo a precarização que eles sofreram. Ela é popular. E isso mostra que a gente, organizados, juntos, nós temos um poder muito grande para poder fazer essas mudanças estruturais. Greve, gente, é uma ferramenta de luta. Sabe, se organizar nos sindicatos é uma ferramenta de luta. Você se organizar na sua empresa, ela é importante. Por quê? Porque, gente, os caras precisam da gente pra trabalhar. Não existe empresa sem funcionário. Aí você, mas se eu fizer alguma coisa, eles vão mandar embora, eu vou contar para a empresa. Eles vão mandar o time inteiro embora? O tempo e o custo para você contratar novos funcionários e treinar esses novos funcionários, você leva a maior parte das empresas brasileiras à falência. Mas o que tem no Brasil? Você tem o sindicato, que é um exemplo, por exemplo, da greve que rolou dos professores, e aí o sindicato pelego vota pra acabar com a greve, sendo que todos os professores querem ficar na greve. A mesa dá um golpe e cancela a greve, cara. A partir do momento de que os representantes... Eu sou assim, cara, desculpa, Chay. A partir do momento, se eu tô numa reunião deliberativa e os trabalhadores estão falando que não, iremos continuar em greve, e a mesa chega e fala, não, a gente vai parar porque tem isso, sei o que lá, mano, ou eu vou descer a porrada neles, ou a gente vai destituir o poder da mesa. E acabou. Mas isso, miojo, isso é a história da humanidade, é a essência, né? Quando a gente falou aqui de Burkina Faso, a gente viu que a traição veio de dentro. A gente fala da Colômbia, e inclusive, quando a gente fala da Colômbia, que nós estamos falando hoje da Colômbia, recentemente, assim, entre ontem e hoje, né, do dia que a gente tá gravando esse episódio, saiu uma notícia de que o ex-chanceler da Colômbia, o Álvaro Leiva, ele buscou apoio dos Estados Unidos para tentar um golpe em Bogotá, né? Então, assim, um cara que ele fez parte do governo do Petro, saiu, mas esse cara, em determinado momento, tentou... Ele articulou, junto com o secretário de Estado do Marco Rubio, uma derrubada do Petro. Ele falou que esse cara tem que cair. E aí ele começou a juntar um monte de notícia, de informação falsa, tipo, o Petro usa droga, ele tem não sei o que, é ex-guerrilheiro, matou não sei o que é tudo mentira, né? Embora o Petro ele seja realmente um ex-integrante do movimento 19, né, do M19, ele é um ex-guerrilheiro, assim como a Dilma foi também, né? Ele acho que é o segundo presidente eleito da América Latina que é um ex-guerrilheiro. E passou por essa tentativa, assim, essa não foi uma tentativa, mas era uma articulação de golpe, né? E isso a gente ficou sabendo nesses últimos dias, né, Miojo? Então, o que é muito parecido com aquela história também da Venezuela, né? A oposição da Venezuela foi pedir ajuda nos Estados Unidos com golpe na Venezuela. Inclusive, você sabia que, acho que foi entre 20 e 22,
2020, 2022, o governo do Nicolás Maduro rompeu relações diplomáticas com a Colômbia por causa disso? Por causa dessa situação, porque eles estavam apoiando, né, o golpe também. Que a Colômbia sempre teve o governo liberal de direita, sempre apoiado pelos Estados Unidos contra a Venezuela, eles sempre estiveram do lado dos Estados Unidos, então eles apoiavam o Guaidó, né, o Juan Guaidó, assim como países da Europa, Inglaterra, Brasil, todo mundo apoiou o Guaidó, né, na tentativa de golpe, essa é a verdade, que não tinha a menor chance de acontecer. A gente tem que lembrar que hoje a direita, ela é internacional. A gente tem que parar de achar que, tipo, essa briga que a gente tem é uma briga brasileira. Ela é uma briga nos formatos brasileiros, mas a base é internacional. Essa que é a grande questão. É uma luta, gente, de quem tem muito dinheiro. Lógico que eu tô feliz com o pessoal pedindo pro Trump deportar o Elon Musk. Lógico que eu tô. Tá ligado? Essa semana rolou esse papo de novo. Não sei se você ficou sabendo, mas... Eu vi, ele falou assim, a gente tá vendo isso aí. Da mesma forma que ele falou hoje. Hoje ele falou de expulsar, de deportar o Mombani, que foi o candidato que ganhou as primárias em Nova York, para as eleições. Ele tá falando de deportar o cara. Terra da democracia. Tem um não branco, não alinhado à direita israelense ganhando na eleição. Não, deporta. Que democracia não vai tão longe assim não, miojo. Mas isso é democracia. E é isso que as pessoas não entendem. Que isso é democracia burguesa. E isso é democracia burguesa. Mas é que eu particularmente tenho o meu viés sobre a própria democracia. Porque a democracia é isso. A democracia é uma minoria que controla a maioria. Não, Isso é democracia. A gente pode fazer um episódio sobre isso também, sobre debate, sobre democracia. Mas eu acho que, pegando exemplos reais que a gente tem hoje, a gente tem essa democracia burguesa que funciona assim. Os caras burlam, fraudam, cometem crime, matam, faz o diabo e se mantém no poder para ter o poder. Mudam as regras, assim, não existe... regra para quem é de direita, para eles tomarem o poder, né? Se for de esquerda, qualquer coisa que faça é uma tentativa de golpe, ainda que seja seguindo a Constituição do seu país. Mas se é de direita, é porque eles estão tentando melhorar o sistema. O discurso muda, né? É porque é aquela parada, a direita, ela é que eu acho que é muito fácil você, do meu ponto de vista, pelo menos, é muito fácil você entender o que é um político de direita ou um pensamento de direita ou um de esquerda. Eu tô num processo na minha vida de talvez parar de pensar nessa dicotomia de esquerda e direita, porque esses termos são termos franceses que não representam mais a realidade. A gente tem que sair dessa caixinha, eu acho, do esquerda e direita. Mas eu vou te explicar com mais calma. Hoje você foi muito além. Não tipo, já falei, a gente pode discutir sobre isso com mais calma. Você tava falando de Colômbia e você de repente quer acabar com o sistema. Não, com a ideia. Eu tô falando com essa ideia de esquerda e direita. Mas não. Por quê? Porque a esquerda e a direita representa aonde as pessoas sentavam no parlamento francês, depois de uma revolução burguesa. Tá. Isso não quer dizer que a esquerda, ela era progressista. Lá, no parlamento. Isso, porra, do caralho. Não quer dizer ser de esquerda. Quer dizer, porra, peraí. Não quer dizer que você vai ser progressista. Porque a gente tem que olhar pra realidade do país que tá vivendo. Então, por exemplo, pega o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode se permitir a ter todas as liberdades individuais que o Ocidente tem? Não pode. Por quê? Porque a Coreia do Norte vive numa situação geográfica e geopolítica específica. Tá numa ameaça de guerra, foi invadido. Era um país, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul era um único país que foi dividido pelo Japão e depois a separação se manteve com os Estados Unidos. É muito único, né? É único. É uma situação única. Então ali, porra, como é que eu vou cobrar dessa galera? Ai, mostra o mamilo se a galera tá sofrendo uma ameaça nuclear. Ah, não, mas a galera lá é reprimida pelo governo. Oxe, e aqui a gente não é?
Nos Estados Unidos, a terra da democracia, né? Da liberdade. Aí, o free speech. Cadê o free speech? E é isso. Não Obrigado. quer dizer que não tenha repressão lá em algum nível. Porque tem que. Exatamente. Assim, vai ter que ter. É uma condição muito específica. Essa é a função do Estado burguês. Ela é você controlar os meios. Você controla pela força, né? Você controla pelo exército. Você controla pela polícia. É a coerção bélica, né? O Estado burguês, ele tem essa função. Ele tem essa função de controlar. E ele só controla através desses mecanismos, que são mecanismos neoliberais que estão dentro da sociedade. Hoje, né? Pensando na realidade de hoje, do mundo. Então, qual que foi o problema da Colômbia? O problema da Colômbia são os empresários. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil são os empresários. Gente, quando a gente tá falando de empresário, a gente tá falando de você, cara, que tá se fudendo trabalhar na sua empresa. Não é MEI. Não é MEI. Não é nem o meio. Pode ser que você tenha uma empresa, tá ligado? Você pode ter empresa. Mas se você trabalha, a gente não tá falando de você, mano. Não é você. A gente tá falando da galera que, tipo, realmente retém os meios de produção. E essa galera, ela tá cagando pra você, mano. Porque quando a gente fala de empresário, eu acho que isso é importante. A gente tem que desmistificar essas coisas. A gente não tá falando do empresário que é você que tem seu mercadinho de bairro, não é você que tem a sua mecânica, não é você que tem sua borracharia. Se você trabalha no seu trampo, mano, você não é um capitalista. Até porque são serviços fundamentais, né? Que precisam existir. Exatamente. A gente tá falando de quem? A gente tá falando da Faria Lima, a gente tá falando dos grupos Carrefour, a gente tá falando dos postos Ipiranga. Essa galera que não trabalha e ganha em cima do seu trabalho. O básico, assim, é fazer com que todo mundo continue tendo o seu trabalho, acesso a trabalho, e que a concentração de riqueza não fique apenas em alguns indivíduos ou em pequenos grupos, mas que essa riqueza seja redistribuída. E essa riqueza é distribuída de várias formas, inclusive com pagamentos justos. Essa história aí exato. É sempre o mesmo chororô, mano. Se a gente fizer isso, a gente vai prejudicar as empresas e aí a gente vai ter que mandar funcionário fora, porque vai ficar caro fazer a manutenção com essa reforma trabalhista. Mano, empresário quer saber de ganhar dinheiro, irmão. E se ele puder pagar pra você em cocô, ele vai pagar pra você em cocô. E eu juro pra você que ele é tão filho da puta que ele não vai nem cagar fresquinho. Você entendeu? Ele vai congelar o cocôzinho dele e vai dar cocô passado. Não, é pra evitar ter problemas judiciais, ele vai contratar uma equipe de marketing pra vender o cocô dele pra tu. Exato. E você vai... E ele espera que você, no final do dia, agradeça ainda. Porque essa é a relação. A relação de trabalho, elas estão estabelecidas dessa forma. O que chateia, o que revolta, o que deixa a gente puto é o fato de a gente ter um governo que foi eleito 3 vezes, né? O presidente, no caso, 3 vezes eleito com essa bandeira de reforma trabalhista, com essa bandeira de reforma agrária, com essa bandeira de, tipo, balancear, né, um pouco mais, né, mudar um pouco essa balança da desigualdade social. E tudo que ele fez em 3 governos foi desculpas. Você sabia, Miojo, que se a gente comparar o que o Gustavo Petro fez neste único mandato dele, que ainda não terminou, com o que o PT fez em todos os seus 5 mandatos, o Petro já fez mais do que o PT aqui no Brasil. Ah, é plausível. É totalmente plausível. Assim, Totalmente plausível. E é absurdo de se pensar isso. A comparação que você tá fazendo é injusta, cara. Você tinha que falar... A comparação que você tem que fazer é assim... Mano, o que o PT fez pros empresários, nem a ditadura militar fez. Essa é a comparação. Aí você pegou pesado. Aí eu não falo isso porque eu deixo minha mãe chateada. Minha mãe é petista. Então, mas é verdade. Mas é verdade. Mano, Mas é verdade. o Partido Trabalhista destruiu a indústria, cara. O Partido Trabalhista, ao qual o fundador era um sindicalista, acabou com a indústria nacional. Olha que irônico. Nossa. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade, cara, eu falo, o Brasil não é terra de amador, mano. Não é terra de amador, cara. Nós elegemos um presidente que veio da base, do trabalho, e esse presidente acabou com a base. Fala pra mim, mano, quando foi a última vez que você ouviu que alguém quer virar torneiro mecânico, quer trabalhar na indústria, quer trabalhar na fábrica?
Não. Qual foi a última vez que você ouviu isso, Chay? Não, o pessoal quer ser empresário, quer ser desenvolvedor de aplicativo, quer trabalhar com criptomoeda. Porque não existe mais esse trabalho. O pessoal quer viver no Brasil, e eu entendo por que as pessoas não querem trabalhar com isso. Porque não tem dinheiro, cara. O nosso... Mano, eu sou de uma família de metalúrgicos, cara. Aham. Tipo assim, não era só meu pai que era metalúrgico. Meus primos, meus tios, metalúrgicos até hoje. Até hoje eles são metalúrgicos. Mano, eu tenho um primo, cara, que, olha só, e isso é uma realidade brasileira, tá? Eu dou o exemplo do meu primo, mas isso é uma realidade brasileira. Ele foi mandado embora da empresa. Foi mandado embora, tá ligado? E aí já veio a preocupação, né? Fudeu. Porque a preocupação é o quê? O seguro de saúde, né? Os benefícios. Às vezes não é nem tanto o salário, é os benefícios que a empresa dá. Passou 6 meses e recontrataram ele. Mas recontrataram ele com um salário inicial. É o mesmo funcionário que trabalhou pra mesma empresa. Mas agora ele não pode ganhar mais 3 contos. Ele vai ter que ganhar 1,5 pau, que é o mínimo. Eles mandaram embora o cara. Eles só recontrataram. Mas não tem que passar um tempo? Então, passou um tempo. E eles recontrataram. Não. Você entendeu? E aí, meu primo tava numa situação. Porra. Ele tava numa situação que ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que aceitar o trampo. Ele trabalhou em outros lugares, né? Que, tipo, pagavam mínimo também. E aí foi mandado embora desses lugares também. E aí recontrataram ele pra lá, tá ligado? Eu vou te falar, o seu primo, Miojo, ele tem nervos de aço, porque eu, se tivesse passado por essa situação em qualquer uma das empresas no qual eu trabalhei, eu hoje já teria saído no Jornal Nacional. Mano, mas ó, deixa eu te explicar uma situação. Sabe qual que é a diferença dele pra mim, pra você? A diferença é muito clara, cara. Assim, pagamos aluguel, né? Isso a gente tá igual. A única diferença que ele tem da gente é que ele tem um filho e a mulher dele. E o filho dele, ele tem uma doença super rara. E aí ele precisa do dinheiro pra fazer tratamento, cuidar, porque ele tem uma criança. Eu e você, nós não somos pais. Então a nossa relação de desapego é muito maior. Peraí, eu vou até pedir desculpa agora, eu peço perdão pela minha insensibilidade, porque realmente eu não sou pai. Eu sei que pessoas que nos ouvem são pais e mães. Não, mas não é uma questão de sensibilidade, é porque isso não passa no nosso filtro. Exato, não passa, mas quando você me fala, quando você tocou nesse ponto, eu me senti meio babaca, porque realmente existe. De fato, e eu conheço pessoas que aceitam um salário medíocre, um trabalho medíocre, uma situação de exploração máxima. Por uma necessidade. Por uma necessidade, porque tem família. É foda. E tipo assim, o cara ele é super inteligente, mano. O maluco é super inteligente. Ele tipo, prestava. Ele tá. Na época, quando ele era um pouco mais novo, ele prestava pra fazer direito na faculdade pública, tá ligado? Não conseguiu passar, por quê? Porque veio de uma escola pública. Porra, minha família é mó fodida, cara. Imigrantes paraibanos. Por isso que eles estão na indústria. Porque eles são pobres. Mas sim, esses trabalhos não existem mais, mano. Não existem mais. Hoje os trabalhos têm que ser super qualificados pra você ganhar um salário mínimo. E essa que é a grande questão. A precarização do nosso trabalho, que veio principalmente porque tudo isso é herança do PT. Tudo isso é herança do PT, mano. O PT nunca fez uma reforma trabalhista em benefício dos trabalhadores. O PT nunca chamou o povo pra rua pra fazer mobilização, fazer greve. Ele, quando era sindicalista, ele fazia. Tem um documentário da época de todas as investigações lá do Lula, acho que depois que ele saiu da cadeia, tem um documentário no Netflix, eu acho. E aí eu lembro só dessa cena. Ele andando de carro ali em Brasília, e aí ele fala com o maior orgulho: mano, olha só o que a gente fez no Brasil, e a gente fez isso no Brasil democraticamente, sem dar golpe, sem fazer nada. O que ele fez? O que ele fez? Aí falou assim: mas teve as universidades e tal. Nosso mínimo. O que mais? O que você quer falar pra mim? O mínimo. O Bolsa Família não é projeto dele, gente. Bolsa Família foi uma unificação de um monte de projetos sociais que já existiam. Exato, né? A gente precisa parar de mentir pra gente e achar que o PT salvou. Não, mas é isso, e salvou a gente. Mas eles não fizeram mais do que obrigação. Não é que eles fizeram mais do que obrigação. Eles não fizeram nem a obrigação deles. As poucas coisas que eles fizeram era o mínimo do mínimo. Assim, isso é o mínimo, cara. A gente tá vivendo numa situação onde o trabalho informal é gigantesco. Mas aí o pessoal fala assim: mas é porque as pessoas não querem trabalhar. Não é, mano. É porque as condições de trabalho estão cada vez mais precárias. E se você acha que não, é porque você não faz um trabalho bosta. Sai do campinho aí e vem fazer um trabalho bosta. Vai trabalhar fazendo entrega. Vai trabalhar no McDonald's, vai trabalhar de garçom. Pra você ver a humilhação, a preocupação. Vai trabalhar de porteiro, zelador.
Você entendeu? Agora a gente não tem mais o trampo do cara da fábrica. Porque a gente desindustrializou o Brasil, achando que o Brasil é um país de primeiro mundo, onde a gente vive de investimento. E a gente pode ser um país do aplicativo. A gente não é um país do aplicativo, cara. A gente não é um país de primeiro mundo. Nós somos um país da América Latina que sofre os problemas da América Latina. Então você vê o Gustavo Petro mudando, né, forçando uma reforma trabalhista, isso é super importante. O que o plenário tá falando agora, Thiago? A gente vai ter que fazer outra reforma previdenciária. A gente vai ter que subir a idade porque as pessoas estão vivendo mais. Tipo assim, caralho, eu trabalhei 30 anos e agora eu não vou poder me aposentar pra receber o teto porque eu tenho que trabalhar mais 5? Porra, mano. Tipo, essa é a realidade, cara. A gente tava discutindo aí no outro episódio, né, que a gente fez falando sobre essa situação, pegando esses vagabundos de banco pra dar opinião econômica sobre trabalho e bolsas e auxílios do governo, que é uma galera que nunca passou fome, não sabe o que é passar fome, mano. Não sabe o que é colocar água no feijão. Não sabe o que é dividir um pão. Porque nunca passou, porque já veio de família privilegiada, você entendeu? Porque foi fazer universidade pública, que é de graça. Foi fazer universidade pública de graça. E aonde as pessoas que precisam dessa educação de graça não conseguem acessar. Então é revoltante você ter um governo que não representa o trabalhador. Não, é revoltante ter um governo que não representa o trabalhador. Toda a conjuntura, né? Do nome Partido dos Trabalhadores até o presidente que prefere apertar a mão de um banqueiro, prefere nomear um galípolo que tá estrangulando o governo dele, do que sentar numa mesa para dialogar com professores sobre seus direitos. Ou do trabalhador, sentar aí na base. Então, assim, é uma herança maldita do PT. Caralho, a gente tava falando da Colômbia, do Gustavo Petro, mas o PT é a herança maldita da esquerda brasileira, cara. Porque não é esquerda, só capitalizou a esquerda e só trabalhou pra direita. E segue fazendo isso. E a gente vê isso quando a gente olha pra Colômbia e vê o governo do Gustavo Petro, não só em todas essas questões que a gente já falou, mas também voltando ao Oriente Médio, miojo, em relação à questão palestina, que o governo do Petro rompeu relações com Israel, fez crítica, apoiou o processo da África do Sul na Corte Internacional do caso de genocídio. Então, assim, foi um dos países, assim como a Bolívia, que sempre apoiou qualquer manifestação contra o genocídio na Palestina. E o Gustavo Petro também teve algumas falas muito importantes sobre esse momento. Uma, inclusive, que ele fala que o que acontece na Palestina só acontece porque a maioria das pessoas já permitiu que Hitler entrasse em suas casas. E isso, porra, como dizer que isso é mentira, né? Isso é verdade em muitos níveis e é assustador. Então, assim, nisso tudo choca, e nisso tudo este governo, um cara, né, o Petro, ele tem uma origem muito parecida com a da Dilma, veio ali de guerrilha, virou presidente, teve uma participação política, depois virou presidente, só que ele, ainda dentro das limitações da democracia burguesa, ele avança, ele não recua, ele tem uma pauta mínima. Pelo menos nesse momento, né? E ele soube usar o poder político pra convocar o povo, né? Exatamente. Assim, ele soube, porra, como é que fala? Um estadista nato. O Petro é um presidente foda, assim, da esquerda latino-americana. Dos que foram eleitos nos últimos 5 anos, se a gente comparar Petro, Maduro, Lula e o Boric no Chile, deve ter tido mais alguém, mas o Petro é o que tem a atuação mais expressiva, mais combativa e que tem mais apoio à classe trabalhadora, ainda dentro das limitações da democracia burguesa, claro. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ficar de olho sobre o que a gente quer pro nosso futuro, porque eu escuto tanta gente falar assim que, eu não gosto de política, isso daqui não vai servir pra nada, tal. E hoje, mais velho, né, eu consigo ver que tem muita coisa pra aprender ainda nesse mundo, né, mas é muito evidente o quanto a gente precisa se mobilizar para fazer política. A política não é essa história que foi vendida pra gente. Essa história de que você tem que eleger alguém para que a política seja exercida. Não, a política, ela tá na luta popular. Isso é política. Isso é fazer política. Política não são políticos. Política é o que a gente pode
e deveria estar fazendo todos os dias. Buscando o quê? A melhoria para nós, porque a gente é a maioria. Os trabalhadores são a maioria, ponto. Simplesmente e objetivamente seguindo os ensinamentos do ET Bilu, né? Busque conhecimento. Os conhecimentos, exatamente. E assim vamos encerrando o nosso episódio com o ET Bilu. Aí, busque conhecimento. Só faltou o menino do Acre agora, pra fechar o episódio. A gente tem que fazer um episódio do Menino do Acre, porque a gente descobriu sobre ele, né, Miojo? É Burger King, tem. É Burger King, não é? Mas, se você tá aqui até agora, eu espero que você já tenha dado sua avaliação do podcast. Compartilhe esse podcast com as pessoas que são interessadas e quem também não é interessado. Né? Esse debate é um debate para todos. Estamos falando de Colômbia, mas você viu que os assuntos eles são interdisciplinares. A gente vai passar pelo mundo inteiro, geograficamente. Então, vá lá, segue a gente, compartilha esse episódio. Se você quiser contribuir financeiramente para que esse projeto continue existindo, vá lá e conhece o nosso Apoia-se. Exatamente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e engajar com o trampo que a gente tá fazendo, deixar lá seu comentário, se gostou ou não gostou, se a gente falou alguma besteira, se tá certo ou tá errado, a gente tá sempre aberto a isso e a sua participação é muito importante. Obrigado você que ouviu a gente até aqui, até a próxima, um beijo no coração e falou! Eu vou me despedir de vocês, vejo vocês no próximo episódio, um beijo, um cheiro, tchau, tchau.